Em Portugal, a faixa etária mais jovem apresenta níveis baixos de participação eleitoral, mas a nível de participação ativa não convencional são dos mais altos. Por que será? Podcast Estás Convocado. Bem-vindos ao podcast Estás Convocado. É um podcast da Direção Regional de Juventude que pretende atrair os jovens à política, dotando-os de conhecimentos que os permita realizar as escolhas conscientes e informadas. Este segundo episódio, nós falaremos sobre a participação ativa não convencional, já que nós sabemos que a participação eleitoral juvenil é de facto das mais baixas. A participação eleitoral em comparação com as restantes faixas etárias. Mas a questão aqui a que se colocar é: será que a participação eleitoral é a única forma de fazer participação? O que é a participação ativa não convencional? Nós trouxemos aqui uma convidada, a Eva Xavier, aluna da Escola da Francisco Franco, que já está dentro dessa área, neste caso, que diz respeito à participação ativa não convencional, porque ela e a sua turma realizaram uma ação nesse sentido, que é bastante interessante e que nós vamos passar a explicar. Entretanto, uma pequena apresentação que minha é literalmente eu. O meu nome é João Pedro Fernandes, sou licenciado em Ciência Política e a minha colega vou deixá-la fazer a sua própria apresentação. O meu nome é Isabel Fernandes, sou licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Comunicação Política. E agora, sem perder mais tempo, vou passar a palavra à Eva e a Eva faz a tua pequena apresentação. Olá, fala um pouco sobre ti. Olá, eu sou a Eva, como já disseram, eu sou aluna da Francisco Franco, já estou um bocadinho envolvida nesta parte da participação jovem não convencional, é uma área que eu gosto bastante e estou super ansiosa para ser convocada. Boa! A participação ativa não convencional, para quem não sabe, é tudo aquilo, entre aspas, que não é a participação eleitoral, ou seja, estamos a falar de manifestações, de greves, estamos a falar de petições, boicotes. E no caso aqui da nossa convidada, a Eva e a sua turma, realizou uma petição. Podes falar um pouco mais sobre o que foi essa petição e como é que surgiu a petição? Pronto, a petição surgiu com... Sim, primeiramente foi com a turma toda e surgiu quando saíram as novas medidas sobre os exames nacionais. Nós ficamos extremamente preocupados quando exigiram a obrigatoriedade dos 4 exames, sendo um deles de ser português. Especialmente porque nós somos alunos de ciências e muitos de nós queremos seguir medicina e isso obrigava-nos a fazer 4 exames e acresce um grande stress, muita pressão para os alunos num exame que muitas vezes não é essencial para o curso que o aluno quer seguir, porque nós acreditamos que há muito mais maneiras de aferir o conhecimento do português, porque o verdadeiro, a base de tudo está na língua portuguesa. Nós não conseguimos responder aos textos, nós não conseguimos falar, nem escrever teses, nem nada, se não tivermos alguma base do português. Então a petição surgiu por aí. Não só acabar com a obrigatoriedade do exame de português, mas também mudarmos o currículo, porque temos um currículo igual para todos os cursos, para todas as áreas, quando nós sabemos que cada área tem as suas especificidades e as suas necessidades especiais do português. Mas o objetivo da petição não era necessariamente terminar com o exame português. Não. Nós valorizamos o exame português. Isso foi uma questão que nos colocaram. Se nós, afinal, então não valorizávamos a língua portuguesa. Não tem nada a ver com isso. O exame continua a existir, mas para quem precisa realmente dele. Um aluno de economia... Socioeconómicas. Socioeconómicas, exato. Socioeconómicas. Também não tem necessariamente de fazer o exame português. Pois não. Para um curso, imagina... Para o curso de gestão, normalmente o que pedem é Economia e matemática. Sim. Nesse caso também se aplicaria a petição. Obviamente, não era só simplesmente só aos alunos de medicina? Não. Nós criamos a petição por causa do nosso caso em específico, claro. Mas a pensar em todos os alunos, obviamente. Claro. Okay. E neste sentido que tu estás a falar... Era importante também perceber de que forma é que tu defines a importância deste tipo de participação cívica, ou seja, de uma participação ativa não convencional, ou seja, isto é importante ou não? Obviamente que eu acho que é importante. Eu acho que a questão está mais no que é realmente valorizado. Nós temos muito esta ideia que o voto, como vocês estavam a dizer no início, que o voto é o mais importante para a participação. Mas não, nós temos agora noção entre os jovens que não é só isso. Temos as redes sociais, temos as petições, como vocês referiram, as manifestações, os boicotes, que são formas que os jovens estão a usar
para mostrar a sua voz, para mostrar aquilo que pensam. Muitas vezes o que é que acontece? Mostram a sua voz, mas como não sentem que são valorizados ou não há esta ideia da recompensa imediata, sentem que não são valorizados e aí está esta quebra na participação que nós verificamos. Um jovem participa quando se sente valorizado e se o jovem não sentir que a sua voz é ouvida, nós não conseguimos avançar. E através de que meios é que tu consegues que as pessoas te ouçam? Ui, essa foi difícil. eu, quando dei a TED Talk, uma das coisas que eu referi foi que tu consegues participar em qualquer situação. Por exemplo, os questionários de satisfação, que são aquela coisa chata, que demoram 5 minutos e têm 30 e tal perguntas, são chatos. E muitas vezes nós não respondemos porque achamos que não tem importância, mas são das formas mais importantes de participação porque estamos a contribuir diretamente para o local de trabalho. E eu acho que essa é uma das maneiras. Depois, nas redes sociais, sempre que comentamos ou vemos alguma coisa, ou mesmo quando estamos na rua numa conversa e damos a nossa opinião, isso já é participar. E é termos noção que isso é participação e depois conseguimos levar isso mais à frente, aí sim tenho noção que sou ouvida. Senão eu grito, eu levo também tudo aos extremos. Tu falaste aí que fizeste TED Talk e realmente no início nós não falamos disso. Como é que foi a experiência? Foi espetacular. Era um sonho já desde pequenina, desde os meus 7, 8 anos, dar uma TED Talk. E o ano passado eu jantei com uma senhora, a Tordes Alva, que deu uma TED Talk na Islândia. Ok, boa. E nós falamos um bocado sobre a experiência da TED Talk dela e eu pensei, fogo, adorava fazer uma coisa desta. E a tua TED Talk foi mesmo sobre a participação jovem? Foi mesmo sobre a participação jovem e foi num evento no âmbito da participação jovem que eu a conheci, falamos sobre isso e uns meses depois o Martim Muniz convidou-me, disse para eu me candidatar. E foi espetacular. E é assim, nós sabemos que, pelo menos nós estivemos a pesquisar, nós sabemos que tu tens aqui um historial de participação cívica. Portanto, nós gostávamos também de perceber o que é que, até agora, o que é que te marcou mais? O que é que tu sentiste que foi mais, sim, mais marcante para ti e para o teu percurso? Além da TED Talk. Sim, claro, exato. Sim. Foi quando eu fui à Itália à conferência do lançamento da Estratégia dos Direitos da Criança 2022-2027. Eu representei Portugal e tive a honra de estar na cerimónia de abertura e de encerramento da conferência. Fiz as duas a representar os jovens e foi realmente espetacular. Eram salas enormes, também nunca tinha ido a Roma. Portanto, foi só uma experiência por isso. E depois eu conheci tantos jovens de outros países e tive a oportunidade de falar. E eu lembro, e isto é o que eu digo na TED Talk, eu voltei ao meu lugar, eu tinha sido interrompida, eu achei que aquilo tinha sido péssimo. Mas houveram vários ministros que vieram falar comigo, tiraram fotos comigo, deram-me os parabéns e eu sinto que esse foi o momento, até agora, mais recompensador. Achas que a juventude e o jovem, esteja a entrar na faculdade, esteja a ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho, achas que é tido em conta? Como é que tu vês este panorama? Como é que tu vês como é que eu ia dizer? Como é que tu vês a inserção do jovem no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, mas na vida, literalmente? E a sua ligação com a classe política? Sim. Eu acho que se estiverem numa juventude partidária há um elo de ligação claramente mais próximo, porque pronto, têm mais contacto e assim. Mas eu também sinto que realmente, eu só tive esta noção quando entrei mais próximo e passei essa chamada para ver os documentos e assim, é que eu me apercebi que realmente ouvem os jovens. Mas eu acho que um jovem normal, no seu dia-a-dia, não sente claramente que é ouvido, não sente que é valorizado porque não vê esse efeito. E há vários estudos que demonstram isto, os estudos da Gulbenkian, os estudos da Cambridge também analisaram as taxas de abstenção e porque é que os jovens votam ou porque é que eles estão a irem nas direções partidárias que estão a ir. Porque é aquilo, é isso. O jovem tem uma voz e claramente sabe o que quer dizer e sabe o que quer. Mas há ainda esta valorização, e às vezes saem notícias sobre isso a dizer que os jovens não participam, mas não é efetivamente porque os jovens nem participam. É que eu acho que ainda temos alguma desta mentalidade que é os mais velhos é que sabem. Os mais velhos é que sabem mais, então vamos ouvi-los. Quando há muitos jovens que têm experiências e sabem daquilo que estão a falar, que não são ouvidos apenas pela sua idade. Eu acho, na minha perspectiva, quando tu dizes aí determinadas notícias, quando saem e que os jovens realmente não participam, acho que tem literalmente a ver com a definição do que é a participação para quem está a anunciar. Porque se a participação é apenas participação eleitoral, ok, tudo bem, de facto é mais fraca, mais baixa.
Agora, se considerarmos toda aquela questão, a tal participação ativa não convencional, as tais petições, as tais manifestações, nós pensamos a questão climática, que nós vemos muitos jovens a defender, A manifestar-se, claro. A questão da identidade de género, vejo muitos jovens a se manifestar. Há certas São formas diferentes de participar e é o que nós também já tínhamos visto. De facto, a nossa faixa etária é a faixa etária que menos participa a nível eleitoral, mas ainda assim é a faixa etária que mais participa. Exatamente, é a faixa etária que mais pode estar dentro de uma manifestação, que quer estar dentro de uma manifestação, que faz uma petição, que se dá ao trabalho de fazer uma petição, ou seja, no sentido em que vocês fizeram isto, vocês realizaram esta petição relativamente aos exames nacionais. Isto talvez é algo que para os mais velhos não acontece, não é tão comum, não é tão intrínseco fazer, percebes? E lá está, eu acho que é aquilo que o João Pedro também está a tentar dizer. E bem, desculpa, estavas a falar, mas é só mesmo para perceber o porquê. E como tu és jovem e és nova, tens 15 anos, vais fazer 16, é perceber o porquê dos jovens preferirem participar assim, fazer uma participação ativa não convencional. Porquê? Eu diria que eram os resultados instantâneos. Eu sinto que, por exemplo, se fizermos uma manifestação e publicarmos no Instagram ou no TikTok, vamos ter os gostos, vamos ter os comentários, vamos ter outros jovens também a repartilhar e mais rapidamente acaba nas notícias. É essa a questão. Eu sinto que os jovens participam. No máximo que conseguem, só que depois também há os projetos na escola, só pelo menos cá. Isso até é uma boa questão, que leva-nos a uma questão que nós temos aqui realmente, e eu até vou-te reinterromper, que é literalmente como é que tu vês efetivamente o sistema de acesso ao ensino superior, porque a petição surge na questão da obrigatoriedade de certos exames que não contam ou que não são pedidos para determinados cursos. Sim. Tu achas que se devia mudar a forma de acesso? Achas que os exames deviam ter, se calhar, menos preponderância? Achas que, como estavas a dizer agora, achas que a questão da média devia ser menos importante? Ou devia continuar assim, só que devíamos valorizar mais alguma coisa para além disso? Porque se nós formos a ver, quando uma pessoa entra na faculdade, tudo o que nós fazemos fora da escola não é valorizado. Não conta, exato. E eu tenho muitos colegas que acabam por não participar em projetos ou acabam por desistir de esportes ou de música, coisas que gostam, porque têm realmente de se focar na média. Porque nós não estamos a olhar para pessoas, muitas vezes estamos a olhar para números e só estamos a ver os números e não estamos a ver as pessoas. A minha média é igual a colegas meus que fazem desporto de alta competição ou que tocam piano ou estão fora do país, porque são médias, são valores que obtemos nos testes e que fazem a média e têm a ver com a nossa participação na aula. Mas depois estamos em outras coisas fora da escola e dedicamos-nos porque pronto, também gostamos e não somos valorizados por isso. Estamos a fazer estes projetos porque queremos e temos noção que vamos ter de trabalhar mais porque o que vai contar para entrarmos na universidade vai ser a média, infelizmente. Quando eu acredito que além da média, obviamente a média vai ser valorizada, porque pronto, é o que nós nos dedicamos e é o trabalho que fizemos, mas a carta de candidatura, ou também valorizar as atividades extracurriculares e o currículo do aluno em si, acho que também é muito importante. Basicamente, pela minha experiência, a altura no teu percurso académico em que isso é efetivamente valorizado é quando tu te candidatas, por exemplo, a uma pós-graduação ou a um mestrado. Exato. Ou... É que nem, mas é mesmo, é o mestrado. Eu lembro-me quando me candidatei para o mestrado, a grande importância era aquilo que eu fiz para além da minha licenciatura. Se eu fiz alguma coisa para além da minha licenciatura. Para além da média. Pois há certos cursos que pedem-se cartas de motivação, cartas de referência. Mas lá está, isto estávamos todos aqui. Mas isto assim também acaba por afetar aquele acesso ou o direito à educação que toda a gente tem, porque isto aqui estamos a falar, mas realmente o direito a seguir à educação, por exemplo, ok, eu tenho a média, já tenho a média, mas eu não pude fazer determinadas atividades porque efetivamente eu não conseguia, não tinha meios para tal. Pois, também coloca essa questão. Como é que tu conjugas isso? Alguém que não tem a possibilidade de fazer imagina, ou não conseguia, ou não tem possibilidade de fazer um estágio antes de seguir, ou um estágio, ou um voluntariado, ou seja lá o que for para enriquecer o currículo. E só tem a média. Como é que tu consideras essa pessoa? Como é que é feito Como é que é feito o acesso? É justo? Exatamente. Não é justo? Depois também se coloca essa questão. E agora a perguntar da tua ótica como estudante e também daquilo que tu vês. Tu vês que os teus colegas e tu vês que os teus amigos de facto partilham da mesma opinião que tu? Ou é diferente? Achas que eles também querem dar o valor a atividades extracurriculares como tu também dás? Pois,
eu nunca tivemos esta conversa assim, mesmo com os meus amigos, mas pelo menos na Assembleia, sempre que nós vamos e depois falamos todos juntos, uma das questões que levantamos é mesmo esta. Especialmente como agora o tema deste ano do Parlamento dos Jovens foi a saúde mental, esta questão foi extremamente levantada e nós chegamos à conclusão que, por exemplo, pelo menos nós, como estamos no Parlamento, nós ocupamos bastante tempo com pesquisa, com todas as sessões, portanto, nós acreditamos que deve ser valorizado. Mas também penso que aqueles alunos que se dedicam somente à média pensam o contrário. Eu penso que vai depender muito do que é que a pessoa faz e se vê ou não que isso tem de ser valorizado. E de que forma é que tu achas que a política e os políticos, neste caso, conseguem aproximar-se dos jovens? O que é que tu achas que eles poderiam fazer para que os jovens fossem mais ouvidos ou compreendidos, por assim dizer? Bem, eu acho que eles agora também já estão a começar a apostar muito mais nas redes sociais e nos Reels e nos TikToks e nos pequenos vídeos a explicar as propostas que estão a apresentar em Assembleia e a tentar explicar os seus programas eleitorais, mas primeiramente essa abordagem conseguem mostrar aos jovens que realmente estão também a se tentar apropriar daquilo que eles fazem no seu dia-a-dia e a tentar também conectar-se às suas redes sociais, mas também, por outro lado, criar programas eleitorais mais virados para os jovens, abordando mais as questões da habitação jovem, dos ordenados e salários é a mesma coisa, portanto não vou repetir, do IRS jovem, se abordarem estas questões, as ambientais, todas estas questões que preocupam agora os jovens e que nós conseguimos ver que há uma tendência para a participação informal com as manifestações e assim. Se começarem a abordar mais estas questões, vai ser mais fácil dos jovens se identificarem e dizem, pensar, há aqui um projeto com que eu me identifico, posso ir lá votar, tenho este direito, já tenho 18 anos, posso ir. E eu acho que quanto mais próximo conseguimos que isso for, que se as medidas forem próximas e não, lá está aquela questão do a longo e do a curto prazo, se virem que as medidas são muito a longo prazo, provavelmente não vão ter tanta vontade de votar, porque é aquela questão, não veem os resultados imediatos, vêm daqui a 10 anos, se calhar daqui a 10 anos já nem sequer estão no país. Se também tiverem mais medidas a curto prazo, pode ser que seja mas isso é engraçado, porque isso é, no fundo, os políticos funcionam em prol do seu eleitorado. E verdade seja dita, um jovem com menos de 18 anos não pode votar, portanto... Por agora? Sim, por agora. Mas tu tocaste aí num ponto... Não, só ia dizer uma coisa, é necessário... E lá está, eu acho que tu também podes vir a concordar com isto, que é necessário que exista, de facto, uma literacia política. A consciencialização do voto e... Pronto, e também do que o nosso voto pode vir a fazer para o país, porque nós não sabemos se vamos sair ou não vamos sair, mas temos que pensar, a longo prazo. E isto é, no fundo, só para corroborar também, acho que é o que leva também, efetivamente, a uma descrença no sistema atual e o que leva, efetivamente, a seguir os jovens a optar por outras vias de participação. Para outro tipo de participação, para as manifestações, para as greves, para os boicotes, para as petições... Porque sentem-se que se calhar só através dessas formas é que são ouvidos. Mas tu falaste aí, posso fazer? Não sei, claro, não. Tu falaste aí a questão, aliás, eu é que trouxe na verdade a questão de que os jovens com menos de 18 anos não contavam e posto isto, eu coloco-te a questão. Como é que tu vês a questão da idade mínima para votar? Tu achas que devíamos diminuir, ou seja, alguém com 16 anos já podia votar, ou devíamos manter, ou devíamos aumentar? O que é que tu achas? Eu acho que podíamos diminuir. Diminuir, ok. Porque é aquela questão, como estás a dizer, que o interesse, temos de ter a literacia política e temos de despertar o interesse, porque neste preciso momento, efetivamente, o que eu acho que um jovem sente é que só conta a partir dos 18 anos, porque só aos 18 anos pode votar. Obviamente tem tentado ir buscar, como a minha turma fez, a petição, as manifestações, mas efetivamente o que ainda é valorizado, e como nós falamos há pouco, da ideia de participação que muita gente tem, é a participação ao votar. Há muitos outros tipos de participação, mas nós sabemos que aquele que neste preciso momento é mais valorizado ainda é o voto. E se baixarmos a idade do voto, provavelmente conseguimos despertar um interesse mais cedo. E se calhar os jovens podem sentir que são mais valorizados ou também poderem votar. E porque há jovens que já sabem o que querem mais novos. Porém, há a questão de que há jovens que podem não estar decididos e pode ser mais um peso, e depois também há jovens que acreditam que deve ser mais tarde para poderem maturar melhor estas questões. E também não é só os jovens, também faz parte, a sociedade tem que ter o trabalho de instruir os jovens para saber
o que é que se está a acontecer. Tornar isto pode parecer assim até meio estranho, mas tornar a política e o país atrativo. Falar destes assuntos atrativo. Não como um tabu. Portanto, muito Tenho obrigado. que ver o meu shot de água. Não. Sim, está tudo bem, está tudo bem. Era para agradecer. Para agradecer a tua Obrigada, vinda. Nós, Participar civicamente. Participar civicamente é importante e também para que chamemos aos outros para que participem, porque isso Exato. também é muito importante. Não só ser uma pessoa individual, mas também fazer as coisas a nível coletivo e trazer as pessoas. Espetacular. E pronto, acho que É isso. tudo neste segundo episódio. Agora vou falar para a malta que nos está a ouvir e a ver, neste caso, que é no final, ou seja, sigam-nos nas nossas redes sociais, sigam o nosso podcast no Spotify, no YouTube, subscrevam o canal da Direção Regional no YouTube, sintam-se convocados para o próximo episódio e obrigado por nos terem ouvido. Não sei se queres dizer mais alguma palavra. Não sei se queres fazer algum mic drop, dizer alguma coisa e deixar o microfone cair. Não sei se não queres. quero deixar o microfone cair porque eu tenho medo de partir. Ok. É realmente que a tua voz é ouvida, fala, grita, faz o que quiseres, vota se já tens idade e aproveita as férias. Boa, e é com isto que nós terminamos. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado a Obrigada. todos.